bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta quinta-feira, porém, muita informação, muita análise. Coletiva do presidente Pedrinho aí passou das 2 horas. Tem uma galera que não tem paciência nem saco para assistir uma coletiva tão longa. Ao mesmo tempo, tem uma galera também que durante o trabalho acaba, não conseguindo pegar para ver. E quem me acompanha já de muitos anos no canal sabe que muitas das vezes essas coletivas, principalmente as presidenciáveis, eu pego e vou picotando essa coletiva e fragmentando ela em programas e a gente vai comentando sobre temas específicos. Então a gente vai falar aqui sobre reforço, situação financeira / de reforço do Vasco, a pressão para a saída e demissão aí do Felipe do cargo de coordenador técnico do Vasco e também a rodada e novidades aí na janela de transferências. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas peço que você sente-se a gente aí que o conteúdo tá muito legal. Deixa o like aí no começo do vídeo, que a plataforma entende que o conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas. Se quiser deixar o dislike também, fica à vontade. E se você quer ficar bem informado de tudo que rola no Vascão, se inscreve aí no canal. Nós gravamos de 12 a 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Dito isso, minha galera, vamos agora falar sobre janela de transferências. O lateral direito Paulinho teve a negociação reativada com a equipe do Volta Redonda. Tem até uma guerra de narrativas, digamos aí. Hoje o CEO do Vasco da Gama SAF, o Carlos Amodeu, meio que desmentiu a informação de que o Paulinho já estava treinando, como jogador do Volta Redonda. O Vasco pediu o retorno do jogador e agora a negociação voltou a andar. E o atleta deve ser, de fato, jogador do Volta Redonda. O próprio Diniz, na coletiva, disse que ele não pediu o retorno do Paulinho. Ele mesmo ficou meio sem entender porque que o jogador voltou, já dando a entender que ele não ia usar o Paulinho. O Puma ficou de fora da relação, no último jogo já foi relacionado. Então a situação da lateral direita está um pouco nebulosa. E o companheiro Vene Casagrande meio que foi, logo depois da coletiva, meio que desmentindo o CEO do Vasco. Para quem duvidou aí ele foi e pegou uma foto do Paulinho já com o uniforme do Volta Redonda. Então a situação tá meio esquisita, o Vasco diz uma coisa, o jornalista diz outra coisa, mas fato é que a negociação com o Volta Redonda foi retomada e o negócio deve ser fechado. Outra situação sobre janela de transferências, 2 jogadores que tiveram o nome ligado ao Vasco, um já está acertado, o Balbuena fechou negócio com o Grêmio, contrato por 2 temporadas. O empresário dele, inclusive, hoje confirmou a uma rádio paraguaia que o negócio está sacramentado. E o Mike, lateral direito, aí, que estava, inclusive, negociando com o Grêmio, meio que está tomando um chapéu do Santos. E o Mike deve estar indo para ser jogador do Santos e atuar lá com o Neymar e companhia na Vila Belmiro. Então, tanto o Mike para a lateral direita como o Balbuena para a zaga estão encaminhando aí novos clubes. Matias Galarza, lembra dele? O Vasco emprestou e depois vendeu ele para o Tajeres de Córdoba na Argentina. O jogador teve uma negociação próxima para ser vendido para o PSV Eindhoven da Holanda, o Ajax, desculpa, da Holanda, porém o jogador acabou sendo vendido aí para o River Plate. E aí fica mais uma vez aquela sensação de não serve para gente, mas serve para um clube relevante e que tem sido muito vitorioso esportivamente nos últimos anos, que é o River Plate. Então, mais um jogador jovem com potencial que saiu do Vasco aqui por um valor baixo e um pouco, diria até que pela porta dos fundos está feito o registro. Outra notícia importante que eu queria trazer para vocês é que o Vasco reativou a negociação com o Andrés Gomes do Rennes. Informação também do companheiro Vene Casagrande. Num primeiro momento, o Vasco tentou o jogador por empréstimo, o Rennes rechaçou e o Vasco está indo na direção agora para comprar o jogador. A primeira proposta que o Vasco ofereceu ao Rennes, os valores não agradaram, mas o Vasco está tentando ali chegar num denominador comum com a equipe francesa para adquirir o ponta colombiano em definitivo, tá bom? Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos, mas a negociação quente de novo atacante para o Vasco é o Andrés Gomes nesse momento, tá bom? Agora vamos virar a chave, galera. Vou tentar ser o mais sucinto possível aqui e vou dividir em 3 blocos na entrevista coletiva que o presidente Pedrinho deu hoje. Procurei trazer assuntos que faziam sentido, estavam interligados um com o outro, então peguei especificamente os assuntos ligados aqui à contratação, à pasta de futebol, Felipe, negociação de jogadores da base, balanço das contratações anteriores. Então assim, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas
Vou tentar pontuar e fazer minhas análises de maneira sucinta. Peço que você preste bastante atenção aí com o conteúdo apresentado do Vasco e os meus comentários também. Primeiro bloco aqui, eu separei 3 perguntas que foram feitas para o presidente Pedrinho. Como ele analisa as janelas de transferências dele até aqui. Aí já tem um pouco de análise dele e um pouco também de um debate sobre o perfil de contratação que o Vasco vai buscar. O Admar Lopes, na apresentação dele, disse que o Vasco tinha que fazer um ajuste, procurar jogadores mais prontos e mais adaptados aí ao futebol brasileiro, e algumas pessoas entenderam no quesito físico, o cara que é para chegar e jogar. E o primeiro e único reforço do Vasco até agora é o Thiago Mendes, que está aprimorando ainda a parte física para poder ter condição de entrar em campo. Então o Pedrinho complementa um pouco da resposta da pergunta anterior, que é essas críticas que tem pesada em cima das contratações feitas pela gestão, e ele meio que tenta usar a régua para um lado para o outro de quando a galera elogia, quando a galera critica, e ele aproveita para explicar um pouco melhor o que o Admar Lopes quis dizer sobre o critério de contratação dos jogadores. E aí o Pedrinho fecha esse primeiro bloco sendo questionado sobre os reforços, como é que o Vasco vai contratar, a situação financeira do Vasco não ajuda, e ele aproveita para dizer que as renovações que o Vasco tem feito, Coutinho, Léo Jardim, Ryan, equivalem aí a contratações, que são valores altos, manutenção de jogadores importantes, e ele diz que o Vasco ainda pega rebote e reflexo da gestão da 777, segundo ele, aí, dos 300 milhões de jogadores que foram comprados, 200 milhões a 777 não pagou, e isso impacta na janela de transferências do Vasco até hoje. Com vocês, o Pedrinho respondendo a esses 3, 4 itens aí que eu explicitei agora. Confere aí, eu volto dando aqui a minha opinião. Vejo com erros e com acertos. Quando você pega um número frio desse jeito, 60 milhões, parece que eu peguei 60 milhões e investi assim, no talo. E 60 milhões no talo, você vai falar, você poderia contratar um jogador X do nível da primeira prateleira. As contratações não são feitas dessa forma, elas têm que caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que pra gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performando bem, o Lucas Freitas que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma o futebol, ainda se valorizou por isso, o Tietê, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que, por acaso, ainda não performaram, eles, não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Tudo que você falou, Fábio, a gente identifica, tenta melhorar, né? Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso, mas a construção desse raciocínio, ela não tem que ser no valor fechado total de 60 milhões, porque fica uma construção difícil até para a gente explicar. A construção ela é dentro de um fluxo de caixa que nos cabe um parcelamento grande, uma aquisição de transfer pequena, e com isso a gente consegue trazer os jogadores que a gente precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem, em algum momento, se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida.
E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e num fluxo que a gente tem oxigênio para honrar. Ninguém falou que está tudo bem, e as contratações que vocês falam, quando não dá certo, vocês só citam a que vocês querem, que são as respostas que eu dei de forma anterior. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar, e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então, assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido, não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Se desvaloriza muito o que é feito, né? As pessoas falam do scout, não sei, parece que a gente se reúne ali no barzinho, tomando cerveja e começa a falar de futebol e acha que um jogador X, porque ele não deu certo, que a gente olhou assim e traz esse jogador X. Não é assim, gente. E pode ter certeza que muitos outros clubes, eles erram e acertam. De repente passa de uma forma sutil os erros, porque eles contratam num volume maior, e aí tem muitos acertos, então os erros passam batido pela questão financeira. Mas, quando a gente fala da dificuldade de contratação, para a gente a renovação do Léo Jardim tem um custo de uma contratação. A renovação do Ryan tem um custo de contratação. A renovação do Coutinho tem um custo de contratação. Antes da gente entrar para a questão da RJ, as transferências que não foram pagas pela 777 têm custo de contratação. Para você ter ideia, a 777 gastou 300 milhões em contratações e não pagou 200. Dessa conta é nossa. Ah, mas ninguém botou uma arma na tua cabeça para você estar aí. Não. Ninguém botou. Eu fui eleito para ser presidente da associação. Certo? O Carregal pode me corrigir, mas na cláusula do contrato feito com a 777, num dos aportes que não foi feito, o ex-presidente poderia, com R$1.000, depositar e ter as ações que não foram integralizadas de volta. Com isso, ele voltaria a ser majoritário. Ele não exerceu isso e tinha uma outra cláusula que ele poderia esperar os 30 dias para a execução do pagamento. E isso foi feito. Por que ele não executou os R$1.000 e teve as ações de volta? Porque ele vende o clube numa situação financeira difícil e já tinha um investimento feito de contratações da 777, no qual, se ele pega o clube de volta, ele teria mais dívida ainda para... A gente teve que fazer um movimento contrário a esse. A gente teve que entrar com a ação, sabendo que essa dificuldade financeira cairia no meu colo. Tá? E eu não pensei em nenhum momento... senti muito medo, porque juridicamente eu não entendo, né? Era uma briga grande, dura. Confiando no meu jurídico, a gente entrou com a ação para justamente proteger o Vasco de cair numa massa falida, como vocês viram aí. E aí a gente entra para cá e entra nesse cenário.
E quando a gente fala desse cenário, as pessoas ficam falando que é bengala, isso é que me chateia. Que não tem a viés político e tem o entendimento do que é a realidade. A realidade é que muitas coisas que a gente paga poderiam ser utilizadas para as contratações. Bom, galera, tentar ser sucinto para o vídeo ficar mais enxuto possível, já sabendo que ele vai ficar um pouquinho longo, eu acho que falta um pouquinho da gestão do Pedrinho, muitas das vezes, um meia-culpa. E ele até fala que eles sabem aonde erraram, ele chega meio que faz e não faz o meia-culpa. Porque o que a galera quer muitas das vezes ouvir é o que vocês reconhecem como equívoco? O que vocês reconhecem que erraram? Porque eu falar que sei o que eu acertei, que eu errei é vago. Quando a gente está num cargo público, onde a gente é julgado e analisado e presta um serviço para terceiro, e essas pessoas não cobram satisfação, quando a gente diz que acertou e errou, as pessoas querem pelo menos entender o que a gente acha que acertou e o que a gente errou. Até mesmo para a gente entender se a gente está na mesma página. Porque eventualmente o que a gestão pode entender como um acerto, a gente pode entender como um erro. Não, cara, isso aí que você tá achando que tá fazendo certo, tá não, mano, tá errado. E o contrário também, eventualmente, pode ser que tenha algo específico que a gestão acha que esteja fazendo de errado, que pode ser que a gente ou uma parte da torcida fala, não, mano, não penso assim não, acho que isso aí é legal, mantém isso aí. Então fica muito vago. Eles rebatem muito, refutam às vezes algumas críticas que são feitas, e essa questão da janela de transferências, ela é muito curiosa, porque com muito esforço o Pedrinho consegue citar 4 atletas. Lucas Freitas, Tietê, Felipe Coutinho e tá faltando mais um jogador aqui, e o Nuno. Ainda tem um detalhe curioso, ou seja, ele de um caminhão de negociação que o Vasco fez, ele só conseguiu citar 4. E eu acho que essas 4 foram acertos, mas dá ainda para eu ponderar dentro desses acertos algumas situações aqui. Mas a gente vê pouco meia-culpa de, cara, foi até uma pergunta do Fábio Azevedo, o Vasco aplicou quase 60 milhões de reais em reforços, e desses jogadores que de fato o Vasco botou dinheiro, só o Nuno tá rendendo. E aí vai mais uma curiosidade, desses 4 acertos, Lucas Freitas livre, de graça, o Tietê livre de graça, Coutinho livre de graça, e a única contratação que o Vasco empenhou dinheiro e deu certo foi o Nuno. O Vasco tem se dado melhor quando pega jogador livre, vai que o Thiago Mendes vai na mesma linha, mais um jogador chegando de graça, que de repente acerta e dá muito certo aqui no Vasco. Já na hora que a gente tem que empenhar dinheiro para comprar, a gente está indo mal. Nosso aproveitamento dos jogadores que foi colocar o dinheiro é muito baixo. Maxime Domingues, Jean Davi, Lloyd Augusto, Garré, todas essas situações que o Vasco empenhou dinheiro, ninguém deu certo. E até esse deu certo é um pouco relativo, porque eu vou ser bem sincero, o certo do Coutinho pro Diego é certo até a página 2. Ele é um jogador útil, ele é um jogador que performa, mas para mim, mesmo já com a expectativa baixa de entender que ele não é o jogador da seleção brasileira, do Liverpool, do Bayern de Munique mais, ainda assim, mesmo ajustando a régua para baixo, eu esperava ainda assim um rendimento melhor, que ele fosse um jogador mais constante, que decidisse mais. Eu vejo ele hoje como um bom coadjuvante no time do Vasco, mas não enxergo nele hoje o cara do time. O cara que pega a bola, chama a responsabilidade, resolve. Eu vejo ele sendo importante. O jogo do São Paulo ele foi muito bem, mas num dia que o time como um todo foi bem. Muitas das vezes eu não vejo o time indo mal e, ele se matando sozinho ali, todo mundo quebrando e ele tentando puxar a régua do time pra cima. Normalmente quando o Vasco vai mal, ele afunda junto. Ele funciona às vezes dentro de um contexto. O Lucas Freitas foi uma grata surpresa, mas não é um cara, irmão, ele acertou a zaga do Vasco pelo lado esquerdo, é um jogador inquestionável. Não, ele é um cara útil. Se o Vasco puder trazer alguém superior a ele, ter ele como reserva imediato, seria muito bacana. Mas por enquanto, pro que a gente tem de zagueiro, acho que foi um acerto, considerando que chegou de graça e tal, é um cara que pode jogar na lateral esquerda, de fato foi um acerto, mas não é um acerto que você fala, nossa, resolveu a nossa vida na zaga. O Tietê não, esse aí para mim foi um golaço. Das quatro contratações, para mim de fato ele e o Nuno são os caras que realmente resolveram ali a parada. Eu inclusive sou
Sou um dos caras que levanta a bola do Nuno ser o cara do time, não o Coutinho, e até eventualmente eles brigarem por posição e revezar os dois ali na meiuca, mas para isso eu precisaria ter um ponta esquerda confiável, que eu não tenho. Como eu não tenho um cara para ocupar a ponta no lugar do Nuno, o Nuno meio que fica por ali. Eu acho que o Nuno deixa a desejar na hora de recompor. Eu gostaria de ter um cara com mais profundidade, mais velocidade. Para mim ele é mais um meia do que um ponta, apesar de jogar aberto pela esquerda. E ele de 10 ele se desgasta menos, consegue ter mais fôlego na hora que pega a bola, porque precisa correr um pouco menos para trás. Mas isso é a minha maneira de enxergar, tá? Sobre... as críticas, você vê que ele não lida tão bem quando é feito as críticas. Quando o time ganha do São Paulo e ele fala 3-0 não foi 3-1, aí ninguém fala. Mas aí, quando a gente não vai bem, aí fala. Não, Pedro, independente do time tá mal e tá bem, e quando o Vasco tá bem, não é pelas contratações, né? O Vasco ainda vive e sobrevive de boa parte dos jogadores ainda deixados pela 777, ainda que eles não tenham honrado com os compromissos, tá? E a parte financeira, eu acho que ele foi perfeito. O Vasco realmente sofre muito ainda pela dívida largada pela 777. Beleza? Então acho que falta, talvez se eles têm essa visão, na linha que eu tô tendo aqui dessa autocrítica, falta eles externarem isso para fora. E quando não há esse meia-culpa e a confirmação de quais erros são esses, gera um pouco de insatisfação da galera, que passa a impressão de que tem muita desculpa e pouca e se assume pouco os erros e os equívocos, beleza? Vamos agora para o segundo e penúltimo bloco aqui de respostas. Um questionamento que foi feito, inclusive vocês vão perceber que teve um atrito grande aí e uma exposição de uma relação que pelo menos aparentemente não é muito boa entre a gestão e o Lineker, que fez a pergunta. O Pedrinho foi questionado sobre negociações mal feitas com crias da base, e eu concordo com esse questionamento que foi feito aí pelo Lineker. A gente tem negociações questionáveis, vou até me antecipar dando minha opinião aqui já, muito questionáveis. A venda do Eric Marcos pro Ludogorets é piada. Um jogador igual ele saiu aí por, não lembro agora se foi 8 milhões de reais, alguma coisa assim. O passe fixado do que a gente tem de informação do JP é um valor baixo. Parece que o Avaí não deve comprar, porque ele começou bem e afundou. O JP meio que tá se perdendo, parece que foi meio golfinho. No próprio Vasco ele foi assim, ele começou bem e afundou depois. Mas o valor que tinham colocado nele ele foi baixo. O Matheus, acho que se eu não me engano é Matheus Ferreira, jogador de seleção brasileira. Não sei se teve um problema de indisciplina, qual foi o problema. Moleque era titular da base do Vasco, foi para a base do São Paulo por passe fixado de 1,5 milhão de reais. Então tem muita negociação esquisita e mal feita dos jogadores oriundos da base. Isso para mim é um fato, eu estou de acordo com o questionamento ali que foi feito. A forma como é perguntado e tal, aí eu já deixo para vocês em casa tirar as suas interpretações, e o Pedrinho deu o ponto de vista dele. E aí, a gente vai pegar um dos temas mais comentados por vocês. Qual é esse tema, Dieguinho? É a questão do Felipe. Qual é o critério para o Felipe ainda ser mantido na gestão? E também, por que o Marcelo Santana foi demitido quando a gestão entendeu que a coisa não estava caminhando bem no departamento de futebol e o Felipe não? Um questionamento interessante, e o Pedrinho aproveita para desmentir o Marcelo Santana, para dar um pouco de contexto aqui para quem está perdido. O Marcelo Santana fez meio que uma postagem de despedida nas suas redes sociais, alegando que ele era o cara que só ia lá para resolver a parada burocrática. Não era ele que negociava, não era ele que ia para o mercado, que negociava, a coisa meio que chegava pronta, ele só ia executar. Bahia, um exemplo idiota aqui. Quero contratar o jogador tal. E aí, parcela, valor, como é que é e tal. E aí o Pedrinho, inclusive, vai dar a entender que ele foi demitido porque ele seria um cara meio lento nessas contratações, e o Vasco chegou a perder alguns jogadores por falta de velocidade e de uma certa forma de competência dele para contratar. E acabava demorando demais, o jogador fechava com outro clube e o Vasco era meio que obrigado às vezes a cair para um plano B. Então vou deixar com vocês o presente Pedrinho esmiuçando esses temas, e eu dou meus 50 centavos aqui de contribuição. Lineker, você por característica própria, né, tem sempre perguntas que muitas vezes não são para tirar realmente as dúvidas, são perguntas agressivas.
sempre no intuito de ter uma reação que eu acho que é uma reação que você está buscando há algum tempo e que você não vai ter, pelo menos da minha parte. Com relação aos jogadores da base, dentro da tua avaliação, o JP é um jogador, vou pegar o exemplo do JP, tá? É um jogador que teve oportunidade, jogou, por algum momento inicial teve uma boa resposta, depois caiu de rendimento, nos treinamentos também não teve uma boa resposta e foi para o mercado para dar rodagem e foi perdendo espaço dentro do elenco. Eu sou oriundo da base, gosto da base, acho que a base é um grande ativo, mas nós mesmos, vascaínos, às vezes não temos paciência com o próprio jogador da base. E aí não tem desempenho. Então, o cenário, às vezes, é que eles saiam realmente para que a gente possa dar rodagem e ter algum tipo de receita com eles. Quando eles saem, devido ao momento do Vasco, eles não estão no nível dos outros jogadores em termos financeiros para que a gente possa ter um pedido financeiro mais alto e ter uma receita adequada com o que eu acho que o Vasco merece. Então, alguns mecanismos financeiros é de acordo com a realidade atual desses atletas. Com relação ao Felipe, em relação ao Capasso, eu tenho que até me segurar porque você sabe muito bem os motivos e não concordando com a resposta que o Felipe te deu, tá? Não concordei e falei isso para ele. Mas para te dar um exemplo, que todas as avaliações e as contratações, elas não são definitivas por uma pessoa. É um departamento de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Mas para você ter ideia, a indicação do Nuno foi do Felipe. A indicação do Tietê foi do Felipe. Ele traz para debate e ela entra no circuito, obviamente, de avaliação geral. A indicação do Lucas Freitas foi do Felipe. Quando o Felipe assume na temporada passada, e de uma forma muito honrosa, com seu irmão morto, ele deixa o irmão morto dentro de casa de madrugada para dar o treinamento e termina a temporada de uma forma digna, o Felipe foi muito elogiado por vocês. Muitos gostariam que o Felipe permanecesse, inclusive os atletas. E como eu falei, o Felipe não seria treinador na minha gestão. Uma coisa é ser interino. E depois o Felipe entra num momento muito difícil da equipe, numa sequência muito difícil, e ele foi muito um homem de assumir, porque eu dei a oportunidade para ele dele não aceitar naquele momento e a gente botar outro. E eu também apanharia por isso, que se eu boto outro auxiliar técnico, vocês mesmos me cobrariam. Pô, por que não botou o Felipe, que ele terminou bem a temporada passada? E ele foi escrachado, e esquece que ele é meu amigo, tá? Estou falando de uma forma profissional. Ele foi escrachado de uma forma desrespeitosa por uma declaração, uma resposta que ele foi infeliz, que ele não deveria ter te respondido dessa forma. Mas você, no fundo, você sabe que ele não justifica a resposta que ele te deu, mas você sabe por que ele te deu essa resposta. Você sabe o comportamento que o Capasso tinha internamente, você sabe disso. A opção do Capasso sair ou não é uma escolha do jogador. Quando vocês pedem assim, tem que diluir a folha, já que não tem dinheiro, dilui a folha para você fazer outras contratações. A gente apresenta para eles algumas oportunidades, não só para ele, para outros jogadores que de repente a gente não conta mais. Mas se o jogador não quer ir, ele não é obrigado a ir. Foi mais alguma coisa que você perguntou além dos jogadores? É do Felipe, né? E dentro da tua avaliação, o trabalho do Felipe não é bom por causa de uma resposta que foi, não sei se desrespeitosa, mas não foi legal para você. Como que o teu canal é único ou você tem algum superior? Não tem superior. Então, é um trabalho autônomo. Mas, por exemplo, se você tivesse um superior, provavelmente o teu superior adoraria o teu trabalho. E no meu ponto de vista, no meu olhando daqui, que eu não tenho capacidade de avaliar, você avalia da mesma forma o meu trabalho de longe, porque você não está no dia a dia. E do Felipe também. Eu acho que você é um cara agressivo. Você não é um jornalista que pergunta com interesse de saber. Você quer uma reação porque você quer um outro tipo de resposta. Então, na minha concepção, o teu trabalho é ruim. Na tua concepção, o trabalho do Felipe é ruim. Mas eu não tenho a capacidade, o meu também é ruim na tua concepção, mas eu não tenho a capacidade de avaliar precisamente porque eu não estou no teu dia a dia. Então seria injusto da minha parte falar com firmeza que o teu trabalho é ruim. Para você falar é até mais fácil, porque o nosso trabalho no dia a dia você não vê, mas na prática, que só ali os jogos e nas contratações, você tem a capacidade de avaliar.
Mas, assim, todo profissional ele é avaliado internamente. Todo. E na nossa concepção, houve devido a uma resposta dura que ele te deu, um massacre muito duro com ele. Muito duro. E eu sei por que ele te deu essa resposta, mas ele não deveria ter falado daquela forma. Ponto. O Felipe tem todas as licenças para exercer, inclusive, um cargo licença, tá? Não estou falando que ele é capacitado para tal. Mas ele tem todas na questão executiva, que ele tem a licença também para gestão executiva. Ele tem todas as licenças da CBF de treinador. A B, a A, a Pro. O Felipe é um grande treinador de futebol. Apesar de não ter conseguido naquele momento bons resultados, é um cara de grandes ideias. Ele não está ali porque ele é meu amigo. Senão outros que me criticam hoje estariam ali. A questão do Felipe é que, de repente, a forma com que ele se comunica, ou se comunicou no episódio com o Lineker, não foi a forma adequada. E isso causou uma imagem muito ruim. Quando o Lineker cita o aspecto do Capasso, que era um ativo do clube, mas esse próprio ativo, por diversas vezes, desvalorizou o maior patrimônio do clube, que é a instituição, pô. Com algumas postagens sobre alguns patrocinadores, pô. E diversos outros comportamentos que dentro do elenco eram completamente insustentáveis, pô. Então a gente pode avaliar a forma com que o Felipe falou com o Lineker, que eu concordo que não foi a melhor. Se a gente pega o corte do Felipe do ano passado, ele é bom. Se a gente pega o corte desse ano, ele é ruim. Se a gente quer avaliar se o Felipe é ruim, a gente pega as contratações que ainda não deram resultados. Então, assim, depende da janela que você quer olhar, cara. É só isso. O que permanece ali no carro é a capacidade que ele tem. Quando o Diniz fala dele, o Diniz não fala para agradar. O Diniz é um cara que não faz média, não, cara. O Diniz não vai se expor por ninguém que ele não acredite. Você pode ter certeza disso. Agora, a forma como o Felipe se comunica, de repente, não é melhor? Pode não ser. Mas a capacidade ali de entendimento, de entrega, você pode ter certeza que ela é grande pra gente. Não, isso foi o que ele falou. E eu respeito o Marcelo ter falado isso. O Marcelo é um cara inteligentíssimo. Quando a gente vai para o Marcelo, que é um cara muito capacitado mesmo. Só que ele foi presidente do Bahia, ele iniciou um projeto de reestruturação do Bahia, depois ele cede a cadeira para o... Esqueci o presidente lá. Acho que é Guilherme. Que também é um cara muito capacitado. E ele estava no América de Natal, a gente pensou fora da caixa para trazer o Marcelo. Quando ele senta na cadeira de executivo, a gente faz uma avaliação interna desde o começo sobre questão de dinamismo e tal. Então, assim, não é de capacidade intelectual, não, muito pelo contrário, ele é um cara muito bom. E na saída dele, a gente respeita a postagem que ele fez, mas é uma postagem que ela não foi verdadeira. Marcelo opinava em tudo porque ele era o executivo da pasta, como é o Admar, pô. As pessoas acham e criaram isso, por isso que eu falo assim, vai ficar palavra contra palavra. As pessoas criaram, quem manda é o Felipe, pô. Criaram isso. E vão repetindo as coisas, pô. Como criaram que o Felipe ganha R$1 milhão, como criaram que o Coutinho ganha 1.700.000. Inclusive, quem falou que o Felipe ganha R$1 milhão também vai ter que provar isso. Porque é muita mentira, cara. Só que eu não tenho tempo para ficar respondendo isso tudo, cara. Porra, é muita sacanagem, porra. É muito mal. Eu falo isso que é difícil das pessoas acreditarem, cara. Mas tem muita gente que se diz Vasco que não deixa o Vasco andar, cara. Eu não tô falando... para fazer média não, cara. Estou falando de verdade, cara. Os nossos erros eles estão muito identificados. Precisamos melhorar nas contratações? Precisamos. Dentro do orçamento que a gente tem? Dentro do orçamento que a gente tem, pô. Melhorar na contratação não é trazer a primeira prateleira que a gente não tem, eu não vou fazer isso. Mas de repente, tentar uma resposta mais segura, que foi o que o Admar falou, quando ele fala assim, vou trazer alguém que já conhece o mercado. Não necessariamente que a gente não vá trazer um estrangeiro, mas... O cara que já jogou aqui tem mais facilidade de readaptação. Mas é isso, cara. Está muito identificado o que a gente precisa e o que a gente não precisa, assim, tá? É porque uma é avaliação técnica e a outra é execução no mercado. A avaliação técnica ela passa por um contexto, não só pelo Felipe. Passa pelo scout, análise de desempenho
E aí a gente vai para o dinamismo do mercado. Então, de repente, o jogador que era para vir pela falta de dinamismo, ele não vem, e aí tem que vir um outro jogador que não era a primeira prateleira da avaliação técnica. Não sei se eu fui claro. Bom, respondendo esse segundo bloco agora, é complicado, cara. Eu tenho dificuldade de analisar o trabalho do Felipe, porque essa situação de bastidor a gente não sabe. Eu não sei se ele indica nomes muito bacanas e aí o Vasco é incompetente ou não é atrativo o suficiente para poder conseguir convencer o jogador para vir ao Vasco. Ou às vezes, e até tem bons jogadores indicados, mas são jogadores que não cabem no nosso orçamento. E aí, às vezes, o trabalho dele pode acabar sendo aí um pouco refém da incapacidade do Vasco nas negociações, da falta de atratividade do Vasco, eventualmente, aí no mercado. Então, realmente é complicado. A gente não vê o trabalho ali no dia a dia. O que é incontestável, e isso já é desde quando ele era jogador, o Felipe não é um cara de muito bom trato, e quando eu digo bom trato, eu nem me refiro tanto à relação interpessoal, porque eu não convivo, já tive com o Felipe umas 2 ou 3 vezes comigo, sempre foi um cara educado, mas um cara também meio seco, né, oi, beleza e tal, mais reservado na dele, mas publicamente, quando tem que dar entrevista e tal, você vê que o Felipe, ele é meio João Vitor. Em que sentido meio João Vitor? Quando algo incomoda ele é apertado, meu irmão. Se ele tiver que vir no meio da testa ali e responder o que ele pensa, ele vai fazer. Ele não é o cara muito do media trainer. A questão do Capasso, internamente, é muito plausível que a gestão tenha aquela visão do Capasso. Mas ele errou muito feio quando ele externalizou aquilo da forma que ele externalizou na coletiva. Acho que isso aí é unânime. Tá bom? Então, o Felipe tem um pouquinho desse problema. As coletivas mesmo do Felipe como treinador do Vasco, fazia as perguntas, ele respondia de maneira assim meio evasiva, às vezes falava coisas até meio sem sentido, que tu tinha dificuldade de entender o que ele estava tentando falar, mas é uma deficiência dele. O que ele tinha de absurdo de qualidade como jogador, com a bola no pé, ele faltou em habilidade no manuseio com palavras e até com trato. Ele, inclusive, é averso à entrevista. Você conta nos dedos as entrevistas que o Felipe deu. Eu mesmo já levei, a maioria dos ídolos do Vasco no Futebolaço Podcast, mesmo tendo boa relação com ele e com pessoas próximas a ele, eu nunca consegui levar o Felipe lá no Futebolaço Podcast. Ele até prometeu que um dia vai lá, não sei o que, mas mesmo... Ele, quando ele foi no Charla, que foi um programa especial, programa, se não me engano, número 100, foi uma negociação de mais de um ano e foi ruim levar ele lá. Então é dele, tá? Então, indo agora pra reta final, e sobre a parada do Marcelo Santana, cara, aí quem consegue analisar internamente é ele. Se o próprio presidente falou que, ele era moroso, ele era lento, tinha dificuldade de fechar as contratações, a gente aqui não acompanha, né? A resenha de clube para clube, os WhatsApp das negociações. Então me sinto até incapaz aqui de analisar. Agora, uma coisa que aí também é uma análise interna que o Pedrinho tem que fazer é um dos motivos que batem muito nele é que as pessoas não gostam do Felipe, ou não gostam do trabalho do Felipe, ou entendem que o Felipe só está lá porque é amigo do Pedrinho. Até que ponto compensa para ele, entendendo as qualidades que o Felipe tem e esse capital social negativo que vem pro Felipe, pro Pedrinho, ao manter o Felipe no cargo e ficar ouvindo o tempo todo, que ele só tá ali porque é amigo dele, quem tem que fazer essa conta, se compensa essa equação toda aí já é com ele. De fato, o Felipe não vinha fazendo um trabalho esportivo que credenciasse ele a assumir esse cargo no Vasco. Ele não vinha, trabalhando em clubes de primeira ou até segunda prateleira do futebol brasileiro, com destaque. E o Vasco, é um cara que já tá trabalhando bem, tá se destacando. E, é um ídolo, é um cara identificado, vamos puxar ele pra cá. Não é o caso. Ele vinha trabalhando em Confiança, Bangu, Volta Redonda, Ponte Preta. E aí tem a questão da ligação com o Pedrinho e foi conduzido pro cargo que hoje ele tem no Vasco. Essa opinião dá para ter. Caminhando agora para a reta final, e para encerrar, o Pedrinho foi questionado por um tema interessante, cara. E eu sei que ele vai ser meio impopular, mas eu tendo a concordar com ele nesse aspecto.
o companheiro Thiago Tostes questionou o Pedrinho. Pedrinho, clubes como o Corinthians, que está todo endividado, contrata, não paga, continua contratando jogadores no mercado, por que o Vasco não faz a mesma coisa? E aí o Pedrinho foi meio que na canela, e eu já adianto que eu concordo muito com a resposta que ele deu. E ele foi questionado também, isso foi pergunta da última coletiva agora, do jogo do Independente Del Valle, de um questionamento de por que ele tem sido um pouco ausente. Ele interpretou o ausente no ausente mesmo, de não estar no dia a dia. A pergunta foi mais no sentido, às vezes, de entrevista, de botar a cara nos momentos de dificuldade. Ele já levou para o lado do todo. Então ele vai se justificar. Ele até alegou que não foi para algumas viagens aí do Vasco, porque a mãe dele está com um problema aí de saúde. Com vocês, o presidente Pedrinho. Perfil, modelo de gestão. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Eu não queria falar de outro clube, mas como você citou, não vou entrar nem muito mérito do clube, eu vou entrar no mérito do conceito que você citou. Eu não consigo contratar e não pagar, pô. Não consigo. O torcedor, ele não pode esperar isso de mim. Desculpa te decepcionar, assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso comigo. Eu estou fazendo isso com a instituição. E se a gente está nesse processo de recuperação, é porque essas práticas foram usadas. Então, assim, me desculpe. O que eu quero falar para o torcedor, assim, eu vou trabalhar muito como eu trabalho, né? Como foi citado sobre a ausência, uma pergunta para o Diniz sobre a minha ausência, fiquei bem assustado, porque, na realidade, eu me meto em todos os detalhes, sempre com muito respeito a todos os setores, tentando dar a minha opinião, respeitando todos os setores. Praticamente não durmo, vivendo e vivenciando tudo que se diz respeito ao Vasco. Então, ausência, essa palavra não existe na minha gestão. Da minha parte, não existe. Pegaram uma viagem que eu não fui, ou outra outras viagens que eu não possa ir, pela questão que eu não quero entrar no mérito de saúde da minha mãe. Não tem nada a ver com ausência. Eu estou no CT, eu estou na SAF, eu estou em São Januário, eu estou nos jogos, eu estou nos treinos, eu estou em todos os lugares. O que eu quero falar para o torcedor é o seguinte, é muito ruim o torcedor ouvir o que eu estou falando, muito ruim. Mas eu não vou sacanear o torcedor. Isso foi desde o começo e vai ser até o final do meu mandato. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou fazer isso. Agora, a gente tem capacidade de ir muito melhor em termos de resultado na competição. Sobre esse questionamento aí do Vasco fazer o que o Corinthians faz, eu concordo muito, mas concordo muito com o Pedrinho. Não dá para ser irresponsável, que se dane, contrata e joga para lá e vamos ver que bicho que vai dar depois. Uma hora a conta chega, o Vasco está caminhando, se não resolver a sua dívida, para virar um clube inviável e daqui a pouco até falir, ter que fechar as portas. Então eu concordo com essa ideia. A gente está vendo a água batendo porque uma hora explode. Vai levando, uma hora explode. O contraponto e o que me irrita, eu tava mandando até um abraço pro meu parceiro do Mídia Vascaína, o Caio. Pô, tem um trabalho incrível lá no Instagram. A gente estava conversando hoje e a gente chegou num consenso. O que irrita no Vasco é que o Vasco explodiu a sua dívida sem montar times competitivos e brigar por título. Porque o torcedor do Cruzeiro ficou desesperado e revoltado com a dívida, com todo o escândalo que estourou no Cruzeiro, mas até a bomba estourar, o Cruzeiro vinha empilhando dívida, ganhando título ou brigando pelos títulos. Até perdi uma final aqui, um título aqui e acolá, ninguém ganha tudo, nem o Flamengo e o Palmeiras, que tem vencido bastante, consegue ganhar tudo. Mas pelo menos o cara fala, mano, tô todo arrebentado, mas pelo menos eu fiz essa dívida ganhando título. O Vasco nem isso. O Vasco vem sendo rebaixado, lutando contra rebaixamento, quando faz um ano um pouquinho melhor, meio de tabela, uma semifinalzinha de Copa do Brasil, mas que o título mesmo ali era algo pueril, e a dívida só aumenta. Essa que é a maior maluquice do Vasco. A última vez que de fato o Vasco fez uma dívida para montar um time decente e ganhar título e flertar com outros foi em 2011. Desde então o Vasco só vem aumentando a dívida e nenhum time competitivo tem. Um time mais ou menos foi o de 2017 que só conseguiu ir à Libertadores, classificar. Não foi nem, a gente brigou para ser campeão da Libertadores. Não,
A gente conseguiu montar um time para classificar para Libertadores e no ano seguinte é um desmanche. Porrada de salário atrasado, o Eurico sai, chega o Campelo e os destaques do time foram tudo embora. Anderson Martins, Nenê, o Gilberto, foi todo mundo picando a mula ali na virada do ano, porque o Vasco já estava com um caminhão de salário atrasado. A gente foi jogar a Libertadores, que a gente suou tanto para classificar, com um time cheio de moleque e algumas apostas, e deu no que deu o ano do Vasco de 2018. Tá bom? Então é isso, acho que consegui dar minha contribuição, tentei ser o mais sucinto que eu pude, mas foram muitos assuntos aí, eu fechei essa pasta aí do futebol. Devo fazer um vídeo depois para analisar as pautas ali de finanças, o problema daquela confusão do Crave lá com Tangerina em São Januário, deve ter um vídeo para falar disso também, então vou fragmentar, mas quase que 50% da coletiva aqui, ou 40% mais ou menos, eu já matei nesse vídeo, beleza? Beijo no seu coração, amanhã vai ser um dia que eu devo deixar alguns conteúdos gravados. Tô indo visitar minha mãezinha, então vou passar boa parte do dia na estrada aí, então vai ser um dia meio complicado, mas vou tentar já amanhã engatar 3 vídeos para vocês, até aproveitar a coletiva pra gente ir destrinchando alguns temas, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Chegou até aqui, gostou? Pô, dá essa moral, se inscreve aí no canal, é um prazer produzir conteúdo para vocês. Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até amanhã. Tamo junto.